E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício do cálculo do fluxo do campo elétrico. Vamos observar a figura. Nós temos aqui uma superfície cilíndrica fechada que eu segmentei em três superfícies, S1, S2 e a superfície lateral S3. E o nosso propósito é o de calcular o fluxo do campo elétrico ao longo da superfície. O nosso campo elétrico é uniforme e dado por essa equação vetorial. Observe que o vetor campo elétrico, em todos os pontos do espaço, vai ter sempre a mesma magnitude E na mesma direção e sentido do eixo X. Portanto, todos os vetores que representam o campo elétrico, em todos os pontos do espaço, estão na horizontal e para a direita. Eu desenhei na lousa algumas linhas para representar o campo elétrico uniforme. Observe essas linhas que eu aqui ilustrei. Note que elas são linhas paralelas e igualmente espaçadas, justamente para representar a uniformidade do campo no espaço. Na superfície cilíndrica, eu desenhei em S1 a representação do vetor campo elétrico, também na superfície S2 e na superfície lateral que eu chamei de S3. Vamos calcular o fluxo ao longo dessa superfície fechada, portanto. Vimos no vídeo anterior a expressão geral que nos permite calcular o fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície. É a integral dupla sobre a superfície S do produto escalar do vetor E pelo versor N ds, onde N versor é um vetor unitário que orienta a superfície no espaço. Neste caso, como nós temos uma superfície fechada, o versor N de cada superfície vai ser um vetor perpendicular à superfície que aponta para fora do volume do cilindro. Vamos observar na figura o desenho dos versores N em cada superfície. Na superfície S1, o versor N está na horizontal e para a esquerda. Vamos chamar aqui de versor N1. Nessa superfície, a S2, o versor N está na horizontal e para a direita, representando aqui por N2. E na superfície lateral S3, tanto faz, da parte superior ou inferior. O versor N é perpendicular à superfície, apontando para fora do volume do cilindro e, portanto, ele está na vertical e para cima. Observe bem a disposição dos versores e o vetor campo elétrico em cada superfície. Muito bem. Bom, vamos começar com a superfície S1. Superfície S1, 2 pontos. Esse produto escalar é fácil de ser resolvido. O vetor campo elétrico tem magnitude E na direção e versor. E o versor N1, ele tem magnitude 1, por isso 1 aqui, só que em oposição ao eixo X. Então vou representá-lo por menos I, versor. Quando eu faço o produto escalar entre esses dois vetores, ao fazer o vetor E escalar com o versor N1, isso nos dá menos E. Então eu posso substituir esse produto escalar por menos E. E como E é constante, ele sai da integração. Então, o fluxo na primeira superfície, φ1, vai ser, aqui vai entrar menos E ds, porém, E é uma constante. O menos 1 também acompanha essa análise. Eu posso retirar o menos E, então eu vou ficar com menos E, que multiplica a integral dupla de ds sobre a superfície S1. Nós vamos assumir que a superfície S1 tem área A, por exemplo, ou área S, tanto faz. Essa integração, portanto, nos dá a área da superfície. A integral dupla de ds é justamente a área. Consequentemente, o fluxo na primeira superfície é menos o E vezes o A.
Repare que o fluxo deu negativo, e isso pode acontecer dependendo da orientação da superfície no espaço. Dando sequência, vamos agora para a superfície S2. Na superfície S2, o vetor E, representando novamente, tem a mesma magnitude em todos os pontos do espaço, está aqui a sua equação vetorial. O versor N2, ele coincide com o versor I, e quando eu faço esse produto escalar, eu vou obter a seguinte resposta: E vetor escalar N2, simplesmente E vezes 1, agora o E é positivo. Então, novamente, esse produto escalar deu E. Como o E é constante, ele sai da integral. Eu vou ficar com E integral dupla sobre a superfície S2 de ds. Então, o fluxo Φ2 vai ser, já colocando o E do lado de fora, E vezes o resultado da integral sobre a superfície S2 de ds. A superfície S2 e a superfície S1 possuem o mesmo valor de área. Só observar a figura, então o fluxo Φ2 é positivo. Ele deu E vezes A. Observe como os resultados concordam muito bem. Aqui o versor N1 forma um ângulo de 180 graus com o vetor E. E nós vimos no vídeo anterior uma expressão simples, tirada do caso geral, dada por o fluxo é E vezes a área vezes o cosseno de θ. Essa expressão também pode ser utilizada aqui. Repare que, só para a gente verificar esses dois resultados, nós vimos que essa expressão vale, é um caso particular do caso geral, quando o campo elétrico é constante em todos os pontos da superfície e θ é o ângulo entre o campo elétrico e o versor de orientação da superfície. Então, neste caso, o ângulo aqui é de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1, menos EA. Aqui o ângulo vale 0 grau. Cosseno de 0 vale 1, então eu tenho EA positivo. Então você pode também utilizar essa expressão. Finalizando, vamos para a superfície lateral, que eu chamei de S3. Observe agora o seguinte: o vetor E, repetindo a sua equação vetorial no espaço. Agora o versor N3 está na vertical e para cima. De acordo com a minha convenção para o sistema de coordenadas, o versor N3 ele está na mesma direção e sentido do eixo Y. Então eu vou escrever o versor N3 da seguinte forma: ele é 1 na direção J versor. Eu vou melhorar a nossa análise aqui para você enxergar melhor esse produto escalar. O vetor campo elétrico é E na direção I, mais 0 na direção J, mais 0 na direção K. E eu vou escrever o versor N3 como 0I, mais 1J, mais 0K. Muito bem. Repare que eu estou, nos três casos, utilizando a expressão geral para calcular o fluxo do campo elétrico em cada superfície. Mas você pode muito bem, neste caso, utilizar aquela expressão, que é o caso particular da expressão geral. Quando a gente faz o produto escalar entre esses dois vetores, o vetor E escalar com o versor N3, lembre-se da definição do produto escalar, eu vou fazer E vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0, ou seja, o resultado é nulo. Consequentemente, se esse resultado vale 0, não há fluxo ao longo da superfície S3. Portanto, eu posso escrever que Φ3 vale 0. Você pode observar isso notando que o ângulo entre o versor N3 e o vetor campo elétrico é de 90 graus. Ao usar a expressão particular, E vezes a área da superfície S3, que eu vou chamar de E3, vezes o cosseno
de 90 graus, cosseno de 90 é zero, zerando o fluxo. Concordando com o resultado aqui obtido. Se nós quisermos calcular o fluxo total, basta fazer a soma do fluxo em cada superfície do nosso cilindro. Então, somando menos EA com EA e zero, o resultado vale zero. Nós podemos, para finalizar essa questão, representar o fluxo total dado por essa soma de fluxos da seguinte forma. Nós vamos usar muito isso daqui a pouco. O fluxo total, neste caso aqui, eu posso escrever como a integral sobre a superfície cilíndrica do produto escalar do vetor E pelo versor n ds, sendo que neste caso a minha superfície é fechada, ou seja, eu coloco uma curvinha com uma seta representando isso. Então vamos fazer a leitura dessa expressão mais uma vez. Aqui eu estou calculando o fluxo total ao longo de uma superfície cilíndrica fechada, chamada de superfície gaussiana, e a representação se dá dessa forma. Eu faço a integral sobre a superfície cilíndrica fechada do produto escalar do vetor E pelo versor n ds. E isso aqui equivale a somar o fluxo ao longo de todas as superfícies que compõem a superfície fechada. Observe a diferença. Essa expressão é aplicada em uma superfície fechada. Essa expressão é aplicada em uma superfície que está aberta. Observe atentamente a diferença, porque nós vamos utilizar muito esse conceito nos vídeos futuros. Espero vocês no próximo exemplo.